o fluxo constante de ativos menos voláteis é muito mais importante na criação de riqueza do que ganhar uma bolada. Se você ganhar uma bolada, a chance de você perder bastante dinheiro é muito grande, porque, né, agora, se você está criando a sua riqueza, né, com ativos que te geram fluxo de caixa por diversas razões, seja porque é uma ação que paga dividendos, seja porque o Sam tem 40 lojas dessas e todas pagam um pouco de dinheiro para ele, o fluxo é mais importante do que ganhar uma bolada. Sim, talvez no fim da vida você vai ter, é muito melhor e você vai ter muito mais dinheiro com ativos menos voláteis que te pagam fluxo constante de receita do que você apostar num ativo que pode dar uma puta de uma pancada ou não. Então, a pancada, ela pode ser, assim... Dizem que os melhores investidores são os que conseguem controlar, né, o pessimismo de curto prazo, né, com o otimismo de longo prazo. Então, assim, no curto prazo, as coisas podem oscilar demais e isso pode te machucar. No longo prazo, se você encontrar boas empresas que vão estar te pagando, vão estar no fluxo, né, entrando dinheiro para você, você tende a terminar a vida com mais dinheiro, né? Assim, fazendo, por exemplo, tem um conto, né, que quando foram inventadas as leis das probabilidades, lá no 1500, 1600 e tal, né, a gente sabe que uma moeda ela tem 50% de chance da cara, 50% de chance da coroa. Depois de conta uma história que não é 50%, acabaram de ver um estudo de provar, mas em tese é. Tá. Aí, por que eles chegaram nessa conclusão que é 50%? É porque se você joga a moeda 1000 vezes, né, ela tende a dar 500 vezes, 499, 501 de um lado, 502 do outro. E às vezes, se a gente fizesse uma aposta aqui, Igor, a gente apostasse R$1.000, né, cara ou coroa, eu jogasse, dava cara, eu ganhava, você perdeu 1.000. Jogo de novo, dá cara, eu ganho de novo, perdi 1.000. A gente joga de novo, deu cara, ganhei 1.000. Jogo de novo, dá cara, ganhei 1.000. Você vai ficar puto, vai ficar nervoso, vai falar, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que você está querendo o resultado de longo prazo no curto prazo. Você quer ganhar uma, perder uma. Ganhar uma, perder uma. Isso não tem no curto prazo. No curto prazo, a gente joga a moeda e a gente não sabe o que vai dar. Né? E o fato de ter dado cara não tem nada a ver com a outra jogada. Uhum. Né? A gente só sabe no longo prazo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no curto prazo a gente não sabe os resultados. Mas no longo prazo dá para saber. Então, quando você quer investir num negócio que é muito volátil, que você tem que acertar no curto prazo, porque senão, se der errado, você quebrou, é um investimento muito difícil. Se você montar uma carteira que no longo prazo você sabe o resultado das coisas, né? As empresas boas tendem a subir, né? A prosperidade anda de mão dada com a criação de riqueza, né? Que anda de mão dada com o otimismo, né? A gente tem que ser otimista para investir, né? Todo mundo, se você não tiver otimismo, não tem amanhã, não precisa investir, pode gastar hoje que amanhã não vai acabar o mundo, né? Então, o otimismo, ele é propulsor de carreiras, é propulsor de ideias, é propulsor de empresas, é propulsor de investimentos. Então, você sabendo, né, que no longo prazo você vai ter um resultado, você pode montar a sua carteira de longo prazo. Né? No curto prazo é muito arriscado, muito perigoso, pode ser muito dolorido. E se você se confundir da segurança do longo prazo com a incerteza do curto prazo, você pode quebrar. É isso que tem que tomar muito cuidado. Então, e você estava falando, quando a gente começou esse papo de Bitcoin, tu falou duas coisas que eu achei interessantes e eu queria te perguntar para vocês, na verdade. Estou fazendo um filme de Bitcoin, Faraó das Bitcoins. Aliás, tem na Netflix O Rei dos Stonks. Tem uns 4, 5 filmes. O Faraó é um caso, deve ser muito legal, que ele está fazendo, legal. Que é um caso brasileiro, né? A gente exporta esse tipo de coisa. Mas lembrando que o Faraó das Bitcoins usou o Bitcoin como pano de fundo para dar um golpe, que ele poderia usar. A gente é bom de dar golpe. A gente é bom, pô. Queima Ponzi, a gente é... Mas eu te cortei, desculpa. Não, eu ia perguntar, porque assim, você falou que isso daí tinha... Se for olhar os gráficos, parece com o gráfico das tulipas. Da bolha das tulipas, É que eu não sei o que é. Lá na Holanda, né? A Holanda é o berço do mercado financeiro mundial. Né? Lá foi o primeiro... do mercado futuro, principalmente, né? Porque tinha muito mercantilismo, então a Holanda tinha isso. Você entregava uma produção futura, você comprava a prazo. Mas foi onde inventaram o mercado futuro. Mas foi onde nasceu o primeiro Banco Central, foi nasceu o primeiro fundo. Já agora a minha saca de, sei lá, de arroz que eu vou colher lá na casa do cara. O primeiro mercado futuro inventado foi o de tulipa.
Foi o primeiro mercado de futuros da Holanda. E aí, quando eles inventaram o primeiro mercado futuro, que era um derivativo, que é algo que derivava o valor de alguma coisa, né? Todo derivativo é um ativo sintético cujo valor deriva de alguma coisa. Então, o futuro de tulipa derivava da tulipa à vista, né? Então, uma tulipa futura chegou a valer 14 anos de trabalho de um artesão lá em 1600. Né? O que aconteceu? Logo que lançaram o contrato futuro, demorou 1 ano, começou a subir o preço das tulipas futuras. Só que como é um contrato sintético, que você só paga a margem, é diferente do comprar, sei lá, comprar e pagar o valor, o ativo e comprar, começou a primeira bolha do mundo, que foi a bolha das tulipas. E foi uma crise muito forte, né? Disparou, ficou 6 anos subindo, depois caiu, voltou, aí a crise não foi tão grande na Holanda, foi muito mais serviu muito mais para as pessoas estudarem uma bolha especulativa. Foi a primeira bolha especulativa da história da humanidade, né? A bolha das tulipas. Então você tem todos os estudos dos gráficos, eu tenho aqui um gráfico das tulipas aqui. Putz, não está nesse telefone. Não, está aqui, eu mandei aqui para o Derek, lá da produção da Jovem Pan. Serviu para as pessoas estudarem e aprenderem os gráficos, como é uma bolha especulativa. E é inacreditável, Igor. Toda bolha especulativa tem o mesmo gráfico. E a Bitcoin está com cara de... A Bitcoin que você puxa para trás desde o começo. Por quê? Porque a Bitcoin, né, ela começou valendo 1 centavo. 1 centavo de dólar. Tem história de gente pagando pizza com 3, sei lá. Não valia 1 centavo de dólar, está valendo 52 mil dólares. Né? O que aconteceu com as Bitcoins? Você podia negociar uma Bitcoin, aí depois aí começou a subir muito de preço, aí dividiram elas, aí você podia comprar frações de Bitcoin, depois dividiram mais, depois dividiram mais, depois dividiram mais. Né? Então, tem um ditado nos Estados Unidos que diz, quando o engraxate manda você comprar ação, você tem que vender. Né? Então, assim, no mundo você vai lá no interior da Índia e o Uber lá dentro tá mandando você comprar Bitcoin. Então, é uma história meio antiga essa aí. Ó. Por exemplo, isso aqui é o gráfico das tulipas, o ciclo de uma bolha especulativa, que foi como, posso mandar para vocês porem aí depois, foi de 1600, né? Quando foi inventado o futuro, né? O primeiro derivativo, o primeiro contrato futuro da história da humanidade, que foi o contrato futuro de tulipa, e começou a primeira bolha especulativa no futuro de tulipa. E quando o pessoal percebeu, que falou assim, bom, mas aqui no ápice aí, lá em cima, valia 14 anos de trabalho de um artesão. Uma tulipa não vale 1 minuto de um trabalho de um artesão. E no 3 caso, minutos ele troca por uma tulipa. vai... Só que no futuro ele tinha que trabalhar 14 anos. E valia bem mais que casas. A grande questão é que a lógica, e aí a gente não consegue cravar se é bolha ou não, claro, todo mundo tem medo disso, e só vai saber depois, mas o que eu acho que é uma lógica perigosa, para qualquer ativo, isso inclui também o Bitcoin, é assim, por que você está comprando isso? Eu estou comprando isso porque amanhã vai valer mais. Porque aí é por isso que compravam as tulipas futuras, porque amanhã vai valer mais. Porque assim, é meio que chamam teoria do tolo maior. Eu estou sendo tolo, mas amanhã vai ser algum tolo. E aí você perde a razão. Ganância, entusiasmo, são todas fases. Né? O Bitcoin, diferente de uma ação você olha o quê? Os dividendos dela, né? As empresas vão ter lucros até o infinito. Parte desses lucros vão ser distribuídos. Ok. Você traz esses lucros distribuídos a valor de hoje e dá o valor. No caso de moeda é muito mais complicado, porque o Bitcoin não tem um rendimento. O Bitcoin, que você sabe assim, tem um estoque, aí tem a casa da mineração, vai chegar uma hora que vai ser finito isso, né? Que é a ideia do Bitcoin, e vai ser a lei da oferta e procura. De certa forma, eu posso dizer que o Bitcoin, no sentido de meio de troca, ele ainda não é tão usado. No sentido, assim, você não vê muita gente pagando coisas com Bitcoin, principalmente com a carteira que eles chamam a carteira fria, né? Que é o seu Bitcoin, não está numa corretora, é o meu aqui e acabou. Ainda não, isso não aconteceu. Por outro lado, muita gente correu para os Bitcoins
na hora das crises, né? Na pandemia subiu muito, pós-pandemia, em 2021 bateu esse valor. Então, assim, é algo nebuloso. 67, 60. É por isso que eu sempre digo assim, cuidado, ninguém sabe. Você quer arriscar um pouco, mas eu temo que tenha problemas. Como também aconteceu bolhas, não só do Bitcoin. A gente teve as bolhas da .com, a gente teve bolha imobiliária americana. Então, quando as coisas começam a subir e você não entende por que aquilo está subindo, você tem que tomar cuidado de não estar... Tá, por quê? Mas por que uma casa que valia 200 mil ano passado está valendo 2 milhões e depois vai valer 4 milhões? Isso pode ser um sinal de bolha. É muito difícil cravar. Agora... Por ser uma comunidade assim bastante online, bastante aguerrida, o pessoal já vai estar alvoroçado quando fala disso. Mas eu queria contar um estudo que foi do ano passado, de um matemático que chama Dionis, alguma coisa assim, da moeda. A moeda, que o Paulo falou, está perfeita. Assim, existe um negócio que chama a lei dos grandes números. Então não adianta você fazer uma probabilidade para coisas que você vai jogar poucas vezes. Então, por exemplo, casamento. Tá, tem 30% de chance de dar certo, tá? Mas é o seu casamento. Você não vai casar 1000 vezes e falar, olha, na maioria deu errado, 30% deu certo. Mesma coisa morrer. Eu não entraria num esporte que você tem 1% de chance de morrer. Por mais que 1% seja pequeno, se o resultado é muito ruim, 1% pode ser muito. Mas, então, quer dizer, acredite em probabilidades quando você tem jogos repetidos. E também quando cair um evento desagradável, não seja a sua morte, seja a morte física ou a morte financeira. Porque muitas vezes acontece isso, o cara vai ganhando um pouquinho, ganha quase sempre, mas no dia que ele perde tudo, claro. Não vale a pena entrar nesse jogo. Mas essa é o intuito da lei dos grandes números. Mas o que esse cara fez? Ele jogou, acho que 400 mil vezes moedas lá num grupo e mostrou que por uma questão física, quando o lado que está para cima cai um pouquinho mais do que o lado que está para baixo, porque ela vira menos, enfim, é um motivo físico de resistência do ar, então não dá 50-50, dá 50,8% das vezes ela cai pro lado que tiver em cima. Quer dizer que se eu apostar no cara ou coroa, eu vou apostar pro lado que tá em cima e vou ganhar? Não. Quer dizer que se apostar milhares de vezes, essa é uma estratégia melhor. Mas se for uma só, provavelmente não vai fazer muita diferença. Interessante mesmo.